Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar sobre a prova pericial e o exame de corpo de delito. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a prova pericial é que a prova pericial, diferente das demais provas no processo penal, ela é uma prova técnica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua produção, ela depende e exige o domínio de determinadas matérias. A prova pericial, ela não pode ser produzida por qualquer pessoa aqui no processo penal, como, por exemplo, uma prova testemunhal, que qualquer pessoa pode servir como testemunha. Não, a prova pericial, por ser uma prova técnica, ela vai exigir determinados conhecimentos sobre aquele assunto específico. Então, a prova pericial é uma prova técnica, diferente das demais aqui no processo penal, ok? E o que é o chamado exame de corpo de delito? O que é o corpo de delito aqui em sede de prova pericial? O corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais ou sensíveis deixados pela infração penal. O corpo de delito ele está ligado à própria materialidade do delito. Então, muito cuidado quando vocês forem estudar ou ler sobre corpo de delito, que a gente tem aquela mania de achar que o corpo de delito, por exemplo, num homicídio, num latrocínio, é só o cadáver. Não, o corpo de delito são todos os vestígios materiais deixados pelo delito e que vão atestar sobre a própria materialidade e a autoria daquele delito. Então, quando a gente fala em corpo de delito, eu não estou falando somente sobre um objeto ou somente sobre o corpo, por exemplo, o cadáver lá que foi deixado naquele delito. Não, eu falo por todos os objetos deixados naquele delito, conjunto de vestígios deixados por aquela infração penal. Nessa linha, a gente precisa diferenciar aqui exame de corpo de delito e outras perícias. O exame de corpo de delito, ele é uma espécie de perícia, porém não é a única. A gente também tem essa mania de achar que prova pericial é exame de corpo de delito, só existe essa. Não. Prova pericial abrange o corpo de delito, mas o corpo de delito não é a única prova pericial. Como eu falei para vocês, o exame de corpo de delito, ele é uma análise feita por pessoas com conhecimentos técnicos sobre aquele determinado assunto, já que a gente falou aqui sobre as perícias, elas são provas técnicas, então elas exigem pessoas com conhecimentos técnicos sobre aquele determinado assunto. E, novamente, o exame de corpo de delito é realizado sobre os vestígios materiais deixados pela infração penal para a comprovação da materialidade e autoria daquele delito. Então, por exemplo, se a gente imaginar um latrocínio cometido num apartamento, o exame de corpo de delito é realizado em todo aquele apartamento, tanto no corpo ali deixado, como, por exemplo, marcas de sangue, sobre objetos derrubados, sobre, por exemplo, arrombamento da porta. O exame de delito é realizado sobre todo o conjunto de vestígios deixados pela infração penal. E estão ligados, e o corpo de delito, o exame de corpo de delito, está ligado diretamente à materialidade do delito. Já as perícias, no geral, elas são feitas em outros elementos probatórios. E a sua presença ou ausência vai influenciar no convencimento do juiz sobre o crime, ou sobre, de repente, uma qualificadora, sobre uma majorante presente naquele delito. Então, a perícia, as perícias em geral, vão ser realizadas, de repente, só no cadáver, só ali, só na mancha de sangue, só nos objetos derrubados, em questões pontuais. O exame de delito, o corpo de delito é o todo e as perícias já são individuais. Mas lembrem que perícia, novamente, a gente não está falando só do exame de corpo de delito. Ele é uma espécie de perícia, mas não é a única dentro do processo penal. E a gente vai ver também algumas outras perícias aqui que são realizadas também como prova no processo penal. Além disso, gente, lembre de uma coisa importantíssima. Não é porque a perícia é uma prova
técnica que ela é hierarquicamente superior às outras provas produzidas no processo penal. Longe disso. Lembre que no nosso processo penal a gente não tem a chamada rainha das provas. Nem mesmo a confissão do acusado é considerada rainha das provas. Então, a perícia, apesar de ser uma prova técnica, apesar de exigir um conhecimento técnico sobre aquele determinado assunto, ela não é hierarquicamente superior às demais provas, ok? E aí a gente passa agora às questões mais formais aqui da perícia. Primeira delas é: quem pode determinar a realização do exame de corpo de delito e das perícias em geral? Via de regra, tanto a autoridade policial quanto a autoridade judiciária podem determinar a realização de perícias. Mas, Magda, a autoridade policial pode determinar a realização de perícias? Sim, pessoal. Via de regra, a autoridade policial pode sim determinar a realização de perícias. E isso está lá no próprio artigo 6º do Código de Processo Penal, que trata das diligências que deverá tomar a autoridade policial ao tomar conhecimento de uma infração penal. Diz lá o artigo 6º pra gente: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. E 7, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e as quaisquer outras perícias. Então, quem pode determinar a prova, o exame de corpo de delito e as demais perícias, via de regra, tanto a autoridade judiciária quanto a autoridade policial, ok? Isso também está previsto lá no artigo 169, no parágrafo único, e aí o 169 trata de que quando os peritos chegarem, eles querem que as coisas não estejam alteradas, vão fotografar como que está o local e depois vão redigir o seu laudo. Então, por isso que é importante que a autoridade policial, ao chegar no local do delito, mantenha aquilo inalterado até a chegada dos peritos para que eles possam realizar a perícia, ok? Além disso, gente, as partes elas podem postular pela realização de perícia. Também é permitido às partes requererem a realização de perícia. E aí o artigo 184 vem aqui e fala pra gente que, salvo o caso do exame de corpo de delito, que é a perícia realizada sobre os vestígios materiais deixados pelo delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Ou seja, quando tanto a autoridade policial quanto a autoridade judiciária verificarem que as partes só estão querendo protelar o feito, eles podem negar o pedido de perícia formulado pelas partes. Mais um artigo que demonstra que a própria autoridade policial também pode determinar a realização de perícia. E também pode negar a realização de perícia quando vê que é só para protelar o feito, ok? Um cuidado aqui muito especial. No começo eu falei para vocês que, via de regra, a autoridade policial e a autoridade judiciária podem determinar a realização de perícia, correto? Via de regra por quê? Porque a gente tem uma exceção nisso aqui. Quando eu tratar do exame de sanidade mental, esse exame aqui somente poderá ser determinado pela autoridade judiciária. A autoridade policial não pode determinar a realização de exame de sanidade mental. Nesse caso aqui, a autoridade policial ela pode representar pela realização do exame de sanidade mental, mas não poderá determinar a realização desse exame aqui. No caso, então, de sanidade mental, que também é uma perícia aqui para o processo penal, somente a autoridade judiciária poderá determinar a realização desse exame aqui, ok? Lembrem ainda, gente, claro que, tudo bem, falei para vocês que tanto a autoridade policial quanto a autoridade judiciária podem determinar a realização dos exames periciais, mas em nenhum caso, tanto da autoridade policial quanto da autoridade judiciária, eles não podem determinar a conclusão a que deve chegar o perito. Não pode o delegado nem o juiz chegar e falar: olha, perito, teu laudo tem que ser concluído dessa maneira, você tem que chegar a essa conclusão aqui. Não, em hipótese nenhuma. Posso determinar a realização da perícia, mas não posso determinar a conclusão do perito.
E isso está previsto lá no artigo 2º da Lei 12.030 de 2009, que fala o seguinte: no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigindo concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Ou seja, lá está lá autonomia. Eu não posso determinar a conclusão a que o perito poderá chegar, ok? Qual é o momento para a realização da perícia? Tem um momento específico para a realização da perícia? De manhã, de tarde, de noite, final de semana, durante a semana? O artigo 161 do Código de Processo Penal diz pra gente que o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Ora, é só a gente imaginar um caso de um homicídio, por exemplo, que foi cometido durante a noite. Vai lá a autoridade policial, vai chegar, vai pedir que as coisas sejam mantidas como estão até a chegada dos peritos. Os peritos já vão chegar e vão realizar o exame de corpo de delito naquela mesma hora, ainda que seja à noite. Ora, eu não posso ficar esperando muito tempo para realizar o exame de corpo de delito, porque as coisas podem vir a ser alteradas, até mesmo em razão do tempo, do clima e tudo mais. Então, o próprio artigo 161 diz que o exame de corpo de delito pode ser realizado em qualquer dia e qualquer hora, ok? Feita a perícia, o exame de corpo de delito, os peritos precisam elaborar o chamado laudo pericial, que é como eles vão trazer o resultado dessa perícia aqui para dentro do inquérito ou já do processo penal. É através do laudo que os peritos trazem as suas conclusões. Então, esse laudo pericial, ele é uma peça técnica. Claro, se a perícia é uma prova técnica, o laudo pericial ele é uma peça técnica elaborada pelos peritos quando da realização do exame pericial. Então é no laudo pericial que vai constar a conclusão a que os peritos chegaram. Isso está previsto lá no artigo 160, que diz que os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinaram e vão responder aos quesitos formulados. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Aqui, para fins de curiosidade, o laudo pericial ele apresenta 4 partes. Primeira delas, o preâmbulo, que é a qualificação do perito, onde o perito se apresenta, dá sua qualificação, sua formação técnica e o objeto da perícia. Ele vai descrever o que foi periciado, qual foi o objeto daquela perícia. Uma segunda parte do laudo é a exposição, é a narrativa de tudo aquilo que foi observado. Ora, os peritos vão narrar como que estava o local quando eles chegaram, vai narrar a exposição dos fatos ali. Terceira parte é a fundamentação, é os motivos que levaram os peritos àquela conclusão. Olha, ele vai fundamentar, descreveu aqui o que foi feito, agora ele vai fundamentar esse laudo, mostrar os motivos pelo qual ele está chegando naquela determinada conclusão. E a última parte é a conclusão técnica, que é a resposta aos quesitos. Ele dá a sua conclusão a respeito daquela perícia e responde os quesitos que tenham sido elaborados, ok? E qual que é o momento para a juntada do laudo pericial? Ora, realizei o laudo pericial, fiz o laudo pericial, tá tudo bonitinho, lá bonitinho. E aí, qual que é o momento que eu tenho para juntar? Posso juntar a qualquer momento, no inquérito, no processo, em sede recursal? A qualquer momento eu posso fazer a juntada desse laudo? Gente, muita atenção aqui. Via de regra, o laudo pericial ele não funciona como uma condição de procedibilidade da ação penal. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o laudo ele não é necessário, imprescindível para oferecer uma denúncia ou uma queixa-crime. Eu posso oferecer uma denúncia, posso oferecer uma queixa, ainda que eu não tenha o laudo pericial e ele vier a ser juntado depois. Porém, esse depois também não é a qualquer momento. Por exemplo, só em sede recursal. O professor Renato brasileiro, ele defende que, como o acusado ele deve ter conhecimento de tudo que está sendo produzido no processo, seja a favor, seja contra ele, o laudo pericial ele deve ser juntado
antes da audiência una de instrução e julgamento. E por que isso aqui? Ora, porque vai ser no momento da audiência de instrução e julgamento que eu vou ter um momento para poder me defender aí daquele laudo, para poder contra-argumentar aquele laudo produzido e ainda, se for o caso, requisitar o perito em audiência, para que ele esclareça alguns pontos a respeito daquele laudo elaborado. Então, eu não tenho um momento certo para a juntada do laudo, porém, é preferível, claro, que esse laudo ele seja juntado antes da audiência una de instrução e julgamento, para que na audiência as partes possam contrapor aqueles pontos que elas não concordarem. Veja que eu não posso deixar para juntar o laudo somente um momento antes da sentença, que eu já não teria mais momento para me defender. O juiz teria que abrir prazo para as partes se manifestarem a respeito daquele laudo, de eventualmente fazer uma nova audiência requisitando a presença do perito. Também não posso fazer em sede recursal, porque eu não tenho um momento para fazer esse contraponto com esse laudo, contraponto com o perito. Então, eu não tenho um momento adequado. Claro, eu posso juntar em sede de inquérito, não tem problema nenhum, mas em sede processual, professor Renato, e aqui a gente concorda, é preferível que se junte até a audiência de instrução e julgamento, que aí, em audiência as partes podem contrapor eventuais problemas que sejam encontrados naquele laudo, ok? Só cuidado, gente, com as disposições em legislações especiais ou até mesmo dentro do Código de Processo Penal. Falei para vocês que, via de regra, o laudo não funciona como condição de procedibilidade. Eu não preciso do laudo pericial para dar início a um processo penal. Porém, uma primeira exceção é lá o caso da lei de drogas, previsto lá no artigo 50, parágrafo 1º, que diz o seguinte: para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea. Então, veja que lá na lei de drogas, para eu lavrar um flagrante contra alguém por um dos delitos de droga, eu preciso de um laudo que ateste a substância daquela, as propriedades daquela substância, para demonstrar que aquilo de fato é droga. Senão eu não posso prender alguém e simplesmente falar, ele estava com alguma coisa lá e era droga. Tá, e cadê a substância? Foi elaborado um laudo que ateste que de fato que aquilo é droga? Porque senão eu não posso estar prendendo esse sujeito aqui. Então, na lei de drogas, o laudo inicial funciona como condição de procedibilidade, porque eu já preciso desse laudo para efetuar a prisão em flagrante aqui do sujeito, para a autuação do auto de prisão em flagrante. Ainda nos delitos contra a propriedade imaterial, diz o artigo 525 do CPP, que no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida, olha lá, não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Então, nos crimes contra a propriedade imaterial, o laudo pericial funciona assim como condição de procedibilidade. Ele precisa ser juntado no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa, ok? Então, muito cuidado com essas disposições especiais aqui, ok? Tudo bem. Realizei a perícia e juntei o laudo. Eu vou ter um momento para o contraditório? Ou, se eu tenho contraditório, quando que ele será exercido? Podem as partes participar da realização da perícia? Diz o artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1, o seguinte para a gente. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Cuidado, gente, que nesse caso aqui das perícias, aqui não, o contraditório será diferido. Diferido por quê? Vai ser realizado depois. Não é lá no momento da perícia, que o sujeito está elaborando a perícia, o exame de corpo de delito, que as partes vão ficar lá.
Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas eu quero perguntar sobre isso. Ah, mas eu quero... Não. É depois. Depois de elaborado o laudo pelos peritos, é que vai ser oportunizado às partes a realizar o contraditório. Então, o contraditório aqui no caso dos exames periciais é diferido. Será realizado depois. E aí, se for o caso, a gente pode até requisitar a presença do perito para que ele esclareça isso aqui. Eu posso contraditar o laudo apresentando uma petição, mas também posso requisitar a presença do perito para fazer algumas perguntas a ele, ok? Qual é o valor probatório do laudo pericial ou das perícias em geral? É o valor probatório absoluto ou relativo? Lembrem que eu falei para vocês, gente, que as perícias, apesar de serem provas técnicas, não são hierarquicamente superior às demais. Então, o valor probatório das perícias também é relativo. Relativo. E tá lá no próprio artigo 182 demonstrando isso pra gente, que diz o seguinte: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Então, a perícia, apesar de ser uma prova técnica, o laudo pericial, apesar de ser uma peça técnica, tem valor probatório relativo, já que a gente não tem nenhuma rainha das provas aqui no processo penal, ok? Outra questão que sempre aparece é obrigatória a realização do exame de corpo de delito? Tem que fazer o exame de corpo de delito sempre e sempre? Nesse ponto aqui, gente, a gente tem que fazer uma diferenciação acerca dos delitos transeuntes e não transeuntes. O que são delitos ou infrações penais transeuntes? Transeuntes são aquelas que não deixam vestígios. Por exemplo, um crime contra a honra praticado de forma verbal. Você vai lá, comete uma injúria de forma verbal contra alguém, você vai realizar corpo de delito onde? No quê? No ar, para pegar o som. Que já passou? Não, né, gente? A gente não tem como realizar, porque ele não deixa vestígio. Por sua vez, as infrações penais não transeuntes são aquelas que deixam vestígios, que é o caso, por exemplo, de um homicídio. Eu tenho vestígio nesse caso aqui, o delito ele deixa vestígios. E em relação a esses aqui, e segundo o artigo 158 do CPP, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito. Claro, a não ser que tenham desaparecidos todos os vestígios, aí eu vou substituir aqui, realizar o exame de corpo de delito indireto, através da prova testemunhal, mas caso contrário, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito nas infrações penais não transeuntes, pois elas deixam vestígios e eu tenho que realizar o exame de corpo de delito nos vestígios materiais deixados pela infração penal, ok? Nesse aqui, claro, não é obrigatória e nem teria como realizar. Nessa linha aqui, falando sobre a obrigatoriedade do exame de corpo de delito, a gente precisa trabalhar sobre o exame de corpo de delito direto e indireto. Exame de corpo de delito direto é o exame técnico da coisa ou pessoa que constitui a própria materialidade do crime. É o contato direto do perito com o objeto da perícia. Ele tem o contato direto, ele está ali vendo o objeto, até tocou o objeto da perícia. Por exemplo, é o perito e o cadáver. Ele está ali, eu estou realizando o exame diretamente nele. Esse é o exame direto, que está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: quando a infração deixar vestígios, ou lá os delitos não transeuntes, será indispensável, indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então veja que não basta chegar o acusado aqui, ó, matei. Não precisa ir lá, eu matei mesmo. Não, se o corpo tá lá, a gente vai realizar, se a cena do crime tá lá, a gente vai realizar o exame de corpo de delito lá, o exame de corpo de delito naquele local. Então não basta a confissão do acusado, eu preciso da realização do exame de corpo de delito. Porém, pode acontecer dos vestígios desaparecerem. Passou muito tempo, desapareceu tudo, sei lá, sumiu.
E aí eu não tenho mais como realizar esse exame direto aqui previsto no artigo 158. Não tem como o perito estar em contato direto com o objeto da perícia. Nesse caso, entra o chamado exame de corpo de delito indireto, que está previsto lá no artigo 167 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte para a gente: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, nesse caso, se eu não tive contato direto ali com o objeto da perícia, a prova testemunhal ela pode suprir essa falta aqui. Às vezes até uma prova documental, de repente, boletins médicos, no caso de lesão corporal, desapareceram os vestígios na pessoa, não tem mais hematoma, não tem mais nenhum problema, não tem mais nenhuma lesão em si. Posso pegar os boletins médicos, que ela foi atendida lá no hospital, por exemplo, e já serve como exame de corpo de delito indireto. Então, exame de corpo de delito indireto é quando eu não realizo diretamente naquele objeto, não tenho um contato direto com o objeto da perícia. São outros meios que vão suprir a falta desse exame aqui, ok? Dentro dessa questão das perícias, pode acontecer ainda de eu ter que apresentar um laudo complementar. O que é o laudo complementar? Laudo complementar está previsto lá no artigo 168 do Código de Processo Penal e trata principalmente naqueles casos de lesão corporal grave, em que a pessoa ela deve comparecer, depois de um certo período, para a elaboração de um segundo laudo. Diz o seguinte aqui, 168 então pra gente. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou de seu defensor. Parágrafo 1º, no exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Parágrafo 2º, se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do CP, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. É aquele da incapacidade para o trabalho por um período superior a 30 dias. Passou 30 dias, no 31º dia, eu preciso realizar o laudo complementar para saber se eu vou fazer a classificação correta nesse delito aqui. E o parágrafo 3º diz que a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Novamente aqui, até um exame indireto, demonstrando que o exame indireto é possível aqui no processo penal. Então, pode ter a possibilidade, sim, da realização de um laudo complementar, ok? E a ausência? Tudo bem, falei que o exame de corpo de delito é obrigatório. Temos o exame de corpo de delito direto e indireto. Mas e se eu não tiver o exame de corpo de delito nos delitos que deixam vestígios? Lembre-se disso, tem que deixar vestígio para que ele seja obrigatório. E se eu não realizar? O que acontece? Vou ter que absolver o sujeito porque eu não tenho materialidade do delito? Muito cuidado aqui, gente. O artigo 564, inciso 3, a linha B, diz que a causa de nulidade absoluta a ausência de exame de corpo de delito, seja o direto e seja o indireto. Porque, claro, se eu não tiver direto, eu posso suprir pelo indireto. Agora, se eu não tiver nenhum dos dois, isso aqui é causa de nulidade absoluta. E boa parte da doutrina defende que, na ausência do exame de corpo de delito, a única solução para o juiz é absolver o acusado por inexistência de materialidade do delito. Já que o próprio exame de corpo de delito está ligado à materialidade do fato, se eu não tenho materialidade, eu tenho que absolver esse sujeito aqui. Então, a ausência do exame de corpo de delito gera nulidade absoluta, ok? Tudo bem, falamos sobre o laudo pericial, sobre as perícias, mas ainda faltou a gente falar sobre os peritos, né? Quem são os peritos, quantos peritos eu preciso para realizar uma perícia, como que funciona essa questão aqui dos peritos.
Primeira coisa, os peritos eles são separados em peritos oficiais e não oficiais. Oficiais são os funcionários do Estado e não oficiais não são funcionários do Estado, mas prestam compromisso no momento de realização da perícia, ok? Primeira coisa, número de peritos. Quantos peritos são necessários para que eu proceda um exame pericial? Cuidado, artigo 159 diz pra gente que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso superior. Parágrafo 1º, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionadas com a natureza do exame. Então, gente, quando no momento de realização da perícia, se eu tiver com um perito oficial, basta um para a realização daquela perícia. Então, perito oficial, eu preciso de um. Na ausência do perito oficial, aí eu preciso de pelo menos 2 pessoas idôneas e que tenham conhecimento técnico naquela área determinada. Então, o número de peritos varia se é oficial ou não oficial. Se for oficial, um perito. Não oficial, pelo menos 2 pessoas com conhecimento técnico naquela área em específico, ok? Cuidado que a súmula 361 do STF, ela tem que ser relida. A súmula 361 do STF dizia o seguinte: no processo penal é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido que tiver funcionado anteriormente na diligência da apreensão. Antigamente, exigia-se para a realização da perícia pelo menos 2 peritos oficiais. O Código alterou isso aqui e hoje exige somente um perito oficial. Então, essa súmula ela precisa ser relida da seguinte maneira: no processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito não oficial. Porque lembra que para não oficial precisa de 2, pelo menos 2? Então, falo, nulo realizado por um só perito não oficial, considerando-se impedido que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão. E essa nulidade aqui é uma nulidade relativa. As partes terão que demonstrar o prejuízo que a realização daquela perícia por apenas um perito não oficial teve para o processo. Então, toma cuidado com essa súmula 361 aqui, que tem que incluir essa parte aqui, ó. É nula por um perito não oficial, ok? Não vão acreditar agora, mas a súmula diz que um perito só é nula. Não, agora é a regra, um só perito oficial. Vai ser nula e 2 peritos não oficiais. Vai ser caso de nulidade relativa se for só um perito não oficial, ok? E o parágrafo 7º do artigo 159 ainda diz pra gente o seguinte: tratando-se de perícia complexa e que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. O que quer dizer isso aqui? No caso de perícia complexa, o juiz pode designar mais de um perito oficial. Então, não vai ser preciso apenas um. O juiz pode designar quantos forem necessários, a depender da complexidade da perícia. Então, não, só precisa de um sempre. Não, gente. O juiz pode designar quantos peritos ele achar necessário, principalmente em relação à complexidade da perícia. Ok? Ainda, tratando sobre os peritos, o artigo 180 vai dizer o seguinte pra gente: se houver divergência entre os peritos, digamos, tiver 2 peritos para realizar aquela perícia, se houver divergência entre eles, serão consignadas no auto de exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se esse divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a um novo exame pelos peritos. Então, os peritos eles não precisam chegar à mesma conclusão. Não é necessário, cada um vai chegar à sua conclusão. Se eles divergirem, cada um coloca a sua conclusão e aí o juiz designa um terceiro para saber de qual lado ele está. Se ainda assim ele não concordar com nenhum dos dois, o juiz pode mandar realizar nova perícia, ok?
Ainda, a gente viu ali, no parágrafo 7º, até a parte indicar mais de um assistente técnico, que é possível, em tratando-se de exames periciais, que as partes indiquem um assistente técnico, ou mais de um assistente técnico, se for o caso. Cuidado com o assistente técnico, ele não é um auxiliar da justiça, ele é um auxiliar das partes. Por esse motivo, o assistente técnico, ele não é imparcial. Ele é parcial, assim, a sua parte que ele está defendendo. Então, ele não presta compromisso aqui, ele não tem o mesmo dever que os peritos de ser imparcial. Ele é um auxiliar das partes que vai auxiliar as partes a ler o laudo pericial e contrapor, apontar de repente alguma falha naquele laudo. Ora, a gente sabe, nem todo mundo tem conhecimento técnico para ler um laudo pericial e entender o que está acontecendo ali. Então, você pode contratar um assistente técnico, trazer um assistente técnico para o processo, para que ele formule as perguntas para o perito, para que ele formule quesitos a serem respondidos pelos peritos, ok? O artigo 159, parágrafo 4º, diz que o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o assistente técnico ele atua na fase judicial e somente após a elaboração do laudo. Ele não vai junto lá para a realização da perícia, ele vai atuar após a entrega do laudo pelo perito. Não vai participar da perícia juntamente com os peritos. E lembrem, auxiliar das partes, ok? Ainda, o parágrafo 5º, inciso 2, complementa essa ideia aqui do assistente, né? Dizendo que durante o curso do processo judicial é permitido às partes quanto à perícia, inciso 2, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência, ok? Essa aqui é a regra geral, gente, que a gente trabalhou sobre o exame de corpo de delito. A gente ainda pode ver algumas outras perícias aqui no processo penal, como eu falei para vocês, exame de corpo de delito não é a única, existem outras perícias a serem realizadas, e algumas outras que o código traz, a gente vai ver aqui para frente. Uma delas é a autópsia e exumação para exame cadavérico. Primeira coisa sobre esse exame aqui, o professor Renato Brasileiro já fala que o nome deveria ser necropsia, porque a autópsia é realizada em si mesmo. Então, o certo seria falar em necropsia e daí exumação para exame cadavérico. A necropsia envolve análise interna e externa do cadáver a fim de apurar a causa mortis daquela pessoa. Então, eu faço análise interna e externa, de repente dos ferimentos, e aí vejo análise interna, se houve também alguma outra coisa, para chegar à conclusão por que aquela pessoa morreu, o que levou aquela pessoa a morrer. E as regras para realizar a necropsia e a exumação estão lá nos artigos 162 e seguintes do Código de Processo Penal. 162 diz que a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, e sempre vai declarar isso aí nos laudos. Então, eu preciso de um prazo de pelo menos 6 horas depois do óbito, e aí eu posso realizar a necropsia. E o parágrafo único diz que, às vezes, nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de uma circunstância relevante. Como eu falei para vocês também, há o caso de exumação. No caso de exumação, se for preciso exumar, a pessoa já foi enterrada, tá lá, eu preciso fazer a exumação do cadáver. Se eu houver necessidade da exumação do cadáver, eu preciso seguir as regras dos artigos 163 e seguintes do Código de Processo Penal. Nem vai falar o que tem que fazer, dia e hora marcado, o administrador do cemitério vai ter que indicar a sepultura, vão ter que ir lá achar e tudo mais. Os peritos vão fotografar tudo o que for acontecendo, fotografar a posição do corpo, como que foi encontrado, e vão fazer
o relato, isso aí nos autos, ok? Ainda a gente pode falar das perícias em laboratório, que o artigo 70 diz o seguinte pra gente, que nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. E sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. É, por exemplo, o caso da droga. Eu sempre guardo um pouco porque eu posso ter a necessidade de uma nova perícia. Então, você guarda para a eventualidade de uma nova perícia, no caso, então, de perícias em laboratório. E vejam que, de novo, é necessária a questão de fotografias, desenhos ou esquemas que indiquem aquilo que for necessário para ilustrar o laudo pericial, ok? O código ainda trata dos exames periciais em caso de incêndio, para apurar, se for o caso, o delito de incêndio, previsto lá no artigo 250 do Código de Processo Penal. E o artigo 173 diz pra gente que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. A gente também pode realizar a perícia nos instrumentos do crime, pode ser realizada o exame nos instrumentos do crime. Lembra que eu falei para vocês, o exame de corpo de delito é o todo? Aí depois a arma ficou ali, eu vou realizar exame pericial na arma. Então isso, claro, perfeitamente possível, o artigo 175 do CPP traz isso pra gente. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de lhes verificar a natureza e a eficiência. Também pode ser realizado o exame pericial para avaliação do prejuízo. Ora, a gente sabe que agora, segundo o artigo 387, inciso 4 do CPP, o próprio juízo penal pode fixar um valor mínimo a título de reparação patrimonial, correto? Então pode ser determinada a perícia para avaliação do prejuízo, quanto que aquela pessoa sofreu de prejuízo em razão da prática delitiva. E isso vai auxiliar o juiz já na fixação dos valores para título de reparação patrimonial. E isso está previsto lá no artigo 172 do Código de Processo Penal. Esse exame aqui, então, tem por fim já a fixação do valor para reparação patrimonial. E por fim, claro, existem ainda várias outras perícias, mas a gente está trabalhando com aquelas do Código ali mais especificamente. Em outras aulas a gente vai trabalhar com outras mais específicas. A gente pode realizar o exame dos escritos, que é o exame grafotécnico, para saber quem foi que escreveu, de repente, aquela carta, assinou aquele cheque, quem preencheu aquele cheque. Então, é o exame grafotécnico, previsto lá no artigo 174 do Código de Processo Penal. A gente pode pegar documentos que a pessoa já tem escrito anteriormente e comparar com aquele que a gente quer atestar se foi ela ou não. Pode requisitar a pessoa, digitar algumas palavras para que ela escreva. É recomendado, claro, que não se dite o mesmo texto. De repente eu tenho uma carta, não posso digitar o mesmo texto porque a pessoa pode se ligar e escrever, mudar a sua grafia. Mas eu falo palavras que contenham as mesmas letras, assim. Tem uma palavra com a letra C, eu cito uma outra palavra com a letra C para analisar a grafia. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e bons estudos.